Glória a Deus, queridos, glória a Deus, a paz e a graça a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Wellington Santos e vamos começar o nosso estudo sobre Sodoma e Gomorra. E antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, repassar para todos os seus contatos, tá bom, queridos? E eu tenho certeza que esse estudo vai ser bênção na tua vida. E deixa eu me apresentar. Sou o pastor Wellington Santos, do Ministério Batista Casa de Deus, e também sou professor do SET, Centro de Treinamento Teológico, que é a nossa patrocinadora, juntamente com a Web Rádio Batista e BCD. Vai estar o link aí do SET, para vocês que quiserem se inscrever no SET, Centro de Treinamento Teológico. Nós temos os cursos de Teologia, Bibliologia, Teologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, Grego Bíblico, Hebraico Bíblico, tudo feito no conforto da sua casa, tá bom, queridos? E também o link da Web Rádio Batista e BCD. Vai estar também aí, queridos, vocês quiserem estar nos ajudando com uma doação para que nós possamos melhorar as nossas imagens, o nosso estúdio e também como agradecimento por esse estudo. Talvez vocês estejam aqui com muitas dúvidas a respeito de Sodoma e Gomorra e vamos tirar essas dúvidas de você, tá bom? E eu gostaria, queridos, que vocês se inscrevessem no canal e ativassem o sininho, repassassem para todos os seus contatos. Gostaria de mandar um abraço para todos os nossos telespectadores que estão aí nos prestigiando nesse estudo de Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus é muito linda, queridos. É muito importante estudarmos a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar. Se vocês quiserem fazer essa doação, a chave Pix é o celular 11 9 4391 7373, que também é o telefone do SET, Centro de Treinamento Teológico. Então a chave Pix é o celular 11 9 4391 7373. E vocês quiserem também falarem ou quiserem informações a respeito do SET, Centro de Treinamento Teológico, vocês podem estar ligando ou enviando a mensagem pelo WhatsApp 11 94391 7373. Vai estar também aí na descrição o nosso link, tá bom, queridos? Vamos dar início então ao nosso estudo de Sodoma e Gomorra. Eu gostaria que vocês abrissem a tua Bíblia no livro de Gênesis, amém, queridos? Gostaria que vocês abrissem a tua Bíblia no livro de Gênesis, exatamente. Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 10. Gênesis 13, a partir do versículo 10, na qual diz assim que Ló optou a ir à campina do Jordão. Então, abra aí a tua Bíblia no livro de Gênesis, por favor. Gênesis, no capítulo 13, a partir do versículo 10, vamos ler essa passagem a respeito de Sodoma e Gomorra. Amém? Sodoma e Gomorra. Glória a Deus. Diz assim. Vamos lá, queridos. Vocês já abriram tua Bíblia? Pegaram tua Bíblia? Já abriram tua Bíblia? Vamos ler juntos, amém? Vamos ler juntos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 10. Quando Ló, ele fez uma escolha, né? Ló, ele fez uma escolha. Diz assim a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Aqui é quando Abraão e Ló separam-se. E assim, queridos, Deus, ele abençoou grandemente Abraão e Ló estava também com Abraão, Ló, seu sobrinho, porque ele tinha perdido o pai. E Abraão criou a Ló. Então ele foi com toda a família para junto com Abraão, quando Deus falou para Abraão sair da terra e da parentela, ou seja, aqui é uma dispensação da promessa, a dispensação da promessa, hein? Então, quando Deus ele chamou Abraão e
Abraão, ele levou Ló consigo. Só que Deus tinha abençoado tanto Abraão e Ló também, ele usufruía dessa bênção, ou seja, Deus também abençoava Ló, tanto Ló quanto Abraão. Então, houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, a ponto de Abraão ele conversar com Ló, né? Ele conversar com Ló e falar o seguinte: não deveria haver conflito, né? Eu estou lendo a partir do versículo 8 do capítulo 13 de Gênesis. Diz assim: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ou seja, Ló, ou melhor, Abraão, ele deu a opção para Ló escolher, porque ele, como tio, ele poderia escolher, mas o que foi que ele fez? Ele deu a opção para Ló escolher. E Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Este foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E diz que a região de Sodoma era muito linda. Amém? A região de Sodoma era muito linda. Era como o jardim do Senhor, as campinas do Jordão. Então, Ló, ele olhou essa campina tão linda e disse assim: olha, eu quero ficar aqui. Entretanto, onde Ló enxergou a oportunidade, Deus viu maldade. Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 13, versículo 13. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A decisão de Ló de se estabelecer nas cidades de Campina leva-o para as redondezas de Sodoma. Ló é citado mais tarde como habitante da cidade, tendo assim abandonado seu estilo de vida de morar em tendas. Após a separação de Abraão, Ló passa a residir perto de uma cidade cujos habitantes são descritos como maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então perceba que esse discurso divino enfatiza não só a extensão da terra que os descendentes de Abraão herdarão, mas também o quão numerosos eles serão como o pó da terra, que é quando o Senhor ele faz a promessa para Abraão depois que Ló ele é separado. Então diz assim: disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Então perceba, quando há uma separação, então houve uma promessa, porque Deus ele não habita no meio de contenda. Deus não habita no meio de confusão. E Deus viu a maldade. Ora, do dilúvio para a destruição de Sodoma, ou melhor, para a separação de Ló, o dilúvio ocorreu aproximadamente 4.500 anos atrás. 2.500 antes de Cristo a 4.500 anos atrás no total, voltando com a nossa atualidade. A separação entre Abraão e Ló se deu aproximadamente no ano 1912 a.C., ou seja, 3.912 anos atrás. Perceba que de 2.500 para 1912, e eu creio que Abraão, ele conheceu sobre o dilúvio, até porque, né, ele foi contemporâneo de Sem. Depois a gente vai fazer esse estudo a respeito do dilúvio e você vai ver por que eu estou falando isso, tá bem? Então, ora, quanto tempo se passou de Abraão, né, do dilúvio até Abraão? Quase 600 anos se passaram após o dilúvio, e aí Abraão e Ló, eles separam-se. Então,
Estava aqui na dispensação da promessa, na qual Deus chama Abraão no ano de 1910 a.C., de 1910, 1912, né? Ou até um pouco antes. E os homens de Sodoma eram maus, ou seja, a palavra mal aqui é shatain. Shatain é o termo para pecadores. Amém? Quando os anjos desceram para Sodoma em Gênesis 18. Vamos lá. Vamos agora para Gênesis 18. Vamos para Gênesis 18, amém, queridos? Diz assim, Gênesis 18. Gênesis 18. Abraão, quando Abraão intercede por Sodoma, 18:16, diz assim: quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma. Que homens? Quais homens? Ali a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo desceram até a presença, né, até a casa de Abraão e falou da promessa do filho. E aí, o que é que acontece? Aqueles homens olharam para Sodoma e se levantaram dali, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu os escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então, o que é que acontece? O clamor contra Sodoma tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. O shatai, ou seja, o pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Ou seja, Deus enviou dois homens, o anjo, e ficou na presença. Então, Abraão ficou na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, três pessoas distintas e um só Deus. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Estou lendo no versículo 22 do capítulo 18. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E, aproximando-se Abraão, perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Então perceba que Abraão aqui começou a interceder e foi baixando. E Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Eu que sou pó e cinza. Conforme Abraão se envolve com Deus no debate sobre o destino dos justos de Sodoma, diferentes situações são apresentadas nas quais o número hipotético de justos na cidade é gradualmente reduzido de 50 a 10. Deus afirma: não a destruirei por amor aos 10. O princípio estabelecido foi que Deus não iria punir o justo com o ímpio, tal qual o próximo capítulo revela. Apenas Ló e duas filhas são realmente resgatadas da destruição de Sodoma. Então, qual o próximo capítulo? O capítulo 19. E aí a gente vai ler aqui, Abraão diz assim: caso faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não farei por amor aos 40.
Abraão insistiu: não se ire, Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não farei se eu encontrar ali 30. E Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Percebam uma coisa, queridos, que aqui, o que é que acontece? Ló, quando ele se separou de Abraão, ele tinha uma nação com ele. Só que essa nação se corrompeu com Sodoma. Essa nação se apostatou da fé. E o que eu aprendo para os dias de hoje? Que o sistema maligno tem apostatado muitos irmãos na fé. E eu fico observando, será que quando Jesus voltar, ele encontrará justos na terra? Aqueles que realmente vivem pela fé? Ou você vai ser envolvido pelas filosofias desse mundo, pelo comunismo, pelo esquerdismo, pela ideologia de gênero, enfim, pelo marxismo cultural, pela cultura woke, ou woke, pela hipocrisia, pela apostasia? Será que você ainda vai estar na presença de Deus? Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Este será salvo. Que venhamos perseverar até o fim, queridos. Que possamos estar perseverantes até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, este vai ser salvo. Este vai ser salvo. E você? Será que você tem se apostatado da fé? Tem se entregue à pornografia, à prostituição, ao adultério, as coisas que desagradam a Deus, e tem sido semelhante a Sodoma? Porque Ló, ele foi uma multidão com ele, queridos. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com Ló? Todos os que estavam com ele se corromperam. Se corromperam, deixaram o materialismo, as coisas materiais, deixaram Deus, e somente Ló se tornou justo. Somente Ló era um homem justo. Porque ele via aquela imoralidade, ele via aquela soberba, aquele orgulho, mas ele não aceitava aquilo. Ele não aceitava aquilo. E Sodoma e Gomorra foram destruídas aproximadamente entre os anos de 1901 a.C. a 1898 a.C. Aí são anos aproximados, ou seja, 3.901 anos atrás, ou 3.900 anos atrás. E qual foi a causa da destruição? O pecado, é como eu li, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. O pecado tem se multiplicado. E tem agravado de tal maneira. Agravado de tal maneira. E aqui, o termo para pecado é ratatã, que significa expiação, fumaça, iniquidade e culpa. Esse termo ratatã tem vários significados. E aqui é fumaça, iniquidade, culpa. E quantos de nós nos dias atuais estamos nessa mesma situação?
O pecado ratatã tem aumentado e tem chegado a um ponto, sabe, que Deus vai descer para destruir a vida daquele que peca. Em Gênesis capítulo 19, versículo 5, queridos, diz assim: os anjos eles foram visitar Ló para falar a respeito da destruição e foram visitar Ló. E a partir do versículo 4, ele diz assim, eu vou ler a partir do versículo 3 do capítulo 19. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, e eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Ora, todos os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, envolveram-se no assédio aos dois anjos, aos dois visitantes. Eles haviam se tornado uma gangue em busca de uma orgia, ou seja, de um abuso, de um estupro. Em hebraico, né, para que abusemos deles, como está escrito, para que abusemos dele, o termo hebraico é iadá, ou seja, conhecer, ter relação sexual. O contexto indica que os homens de Sodoma pretendiam ter relações homossexuais com os dois visitantes. Daí a origem do termo sodomia. A insistência anterior de Ló para que os visitantes não passassem a noite na praça indica que ele temia pela segurança deles. Ao agir tão perversamente contra estranhos e indefesos, toda a comunidade dava vazão ao castigo divino. E aqui eu pergunto, onde estão os pastores que estavam com Ló anteriormente? Também foram corrompidos pela imoralidade de Sodoma. E quantos estão nessa mesma situação? Quantas pessoas estão nessa mesma situação de, sabe, de imoralidade, sabe? De imoralidade. Uma situação que Deus, ele abomina. Olha o que está escrito em Deuteronômio, queridos, ou melhor, em Números. Números 18 diz assim, ó, Números capítulo 18. E a gente tem que falar a respeito, sim, queridos. Por quê? Porque isso é real. E se a gente não falar a respeito, se a gente não falar a respeito disso, melhor, Números não, Levítico 18, né? Levítico 18 diz assim, se a gente não falar a respeito, a gente é cúmplice. Diz assim, ó, capítulo 18, capítulo 18, fala sobre as relações ilícitas. Sobre as relações ilícitas. Amém? E no versículo 18, é melhor, do versículo 18, aí fala de várias relações ilícitas, e uma delas está lá no versículo 22. Diz assim: não se deite com outro homem para ter relações como se ele fosse mulher. É abominação. Não se deite com outro homem para ter relações como se ele fosse mulher, ou seja, Iadá. É o mesmo termo aqui, Iadá.
Esta ordem proibia toda atividade homossexual masculina. Em uma análise geral, tal atividade está totalmente em desacordo com o ideal da criação. Essa atividade homossexual está em desacordo com a relação divina. Homossexualismo é pecado. É pecado. E eles queriam abusar. Eles queriam abusar dos homens de Deus, dos anjos de Deus. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Então Ló, ele disse assim, onde estão... Aí Ló, versículo 6. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse, meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olha aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, saia daí, e acrescentaram, ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. Ou seja, Ló também estava sendo ameaçado de ser abusado, de ser estuprado por aqueles homens de Sodoma e Gomorra. Entenda, pessoal, que hoje se prega sobre, né, que o homossexualismo não é pecado, existem igrejas inclusivas, pastores que se debandearam para o liberalismo teológico. Só que a Bíblia diz lá em Levítico 18, 22, para não ter relação sexual com outro homem como se fosse mulher, porque é abominação. Isso é contra a relação divina que Deus colocou entre homem e mulher, relação de criação, a relação da criação que está em Gênesis 2, versículos 23 e 24. Amém? Ele é estrangeiro, aí queria que fizesse, e tiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, seja os homens, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló, você tem mais aqui alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quanto você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse, levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo, levante-se, pegue sua mulher e suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse, corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte para que você não morra. Mas Ló disse a eles, assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar, e eu morra. Eis aqui perto a cidadezinha para a qual eu possa fugir. Ela é bem pequena. Permite que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu, quanto a isso estou de acordo, para não destruir a cidade que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Zoar. Amém? Aí no versículo 23 diz assim, o sol estava nascendo sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo
sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Essas palavras, queridos, enfatizam a natureza divina da punição. Consequência é a destruição de todos os habitantes de Sodoma e Gomorra, além de toda a vegetação. A temática da destruição universal ecoa a história do dilúvio. Este julgamento sobre Sodoma e Gomorra, o dilúvio dos capítulos 6 a 9, e a posterior destruição dos cananeus quando o povo de Israel entrara na terra prometida. Todos vividamente demonstram a justa ira de Deus contra o pecado, sua misericórdia ao resgatar os piedosos da destruição e a certeza do vindouro juízo final. Então, aqui é uma simbologia da ira de Deus, do juízo final, do juízo divino contra todos os pecadores. Contra todos os pecadores, amém? Queridos, nós não podemos estar na presença de Deus e vivendo uma vida de pecado. Óbvio que nós somos pecadores, queridos. Mas nós não podemos viver uma vida de pecado. O clamor de Sodoma se multiplicou. O ratatã, o pecado, a iniquidade, o pecado consciente se multiplicou. No livro de 2 Pedro está escrito: e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Em Judas 1, versículo 7 diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ida após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Queridos, olha, pena do fogo eterno. O dilúvio foi uma destruição, e o dilúvio não foi local, foi universal. Muita gente acha que foi local. Tem até crente aí, ó, cristão, pastores, que estão debandeando para o liberalismo teológico. Aí eles dizem que o dilúvio foi local. O dilúvio foi um evento universal. O dilúvio, 600 anos depois, quase 600 anos depois, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Aí depois, quase 600 anos a 700 anos depois, bota entre 600 a 800 anos depois, a destruição dos cananeus, porque eles estavam em pecado. Mas Deus teve misericórdia de Raabe e de toda a sua família, porque ela reconheceu Yahvé como o único e verdadeiro Deus. Deus, ele é misericordioso quando nós reconhecemos que somos falhos e pecadores e precisamos de um Redentor. E futuramente, queridos, vai ter o juízo divino, o juízo final, onde aqueles que pecaram contra Deus, eles vão ser lançados no fogo eterno, que foram preparados para o diabo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno não foi preparado para o homem. Não, foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que vão para o fogo eterno, e muitos teólogos liberais dizem, não, Deus é misericordioso, e muitos estão se tornando universalistas, ou seja, todos vão ser salvos no final, inclusive o diabo está repreendido. Isso é heresia. Isso é heresia. Assim como Deus, ele puniu o povo antigo, o povo pré-diluviano,
com um dilúvio universal que até hoje a gente vê marcas desse dilúvio universal, que teve vulcões e quedas de asteroides. Aqui em Sodoma e Gomorra também, queda de asteroides. Deus fez chover fogo e enxofre, queda de asteroides. E até hoje, a região de Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades, elas são improdutivas. E você pode ver a região do Mar Morto. Hoje, né, a montanha de Sodoma e Gomorra, ela é assim, ó, improdutiva, queridos. Essa aqui foi uma cidade linda, mas teve queda de asteroides do céu e destruiu com fogo e enxofre. Hoje, essa região é a região do Mar Morto. É a região do Mar Morto. Amém, queridos? Então, que venhamos estar olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ló quis oferecer suas filhas, né, virgens, para preservar. Significa que ainda havia um pouco de temor no coração de Ló. No comentário da Bíblia de Estudo de Wesley, em sua nota de rodapé, está escrito, fica evidente que em Sodoma não havia magistrados para garantir a paz, ou até os magistrados estavam apoiando o tumulto. Aí na Bíblia, no comentário da Bíblia de John Wesley, diz que não havia lei. A lei é que faz com que a gente conheça que estamos em pecado. A lei é que faz com que venhamos conhecer que estamos em pecado. E se o juiz, ele é corrompido, não há lei. Ló, mesmo tendo escolhido o lado material, ele tinha um pouco de temor. Muitos estão perdidos pela fama, pelo materialismo, pela depravação. Veja quantos pastores estão cometendo abusos com crianças, adulterando, agredindo suas esposas, porque tem aprendido com os apóstatas. E, se não se arrependerem, irão pagar muito caro. Vão pagar muito caro. Abraão não quis se contaminar com as riquezas de Sodoma. Provavelmente tinha consciência do pecado e só pegou o necessário para os homens e entregou o dízimo dos despojos a Melquisedeque. Cuidado com a fama. Muitos que, ao irem por esse caminho, se desviaram e estão mortos espiritualmente, vivendo como sepulcro caiado, conforme o Senhor Jesus mencionou em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e toda a imundícia. O termo aqui é tafos kekoniamenos. Tafos kekoniamenos. Ou seja, o termo aqui para hipócrita, né? Tafos kekoniamenos, termo grego, dissimulada, fingida, falsa, hipócrita, pessoa dissimulada, pessoa fingida, pessoa falsa, pessoa hipócrita. Os genros de Ló acharam que ele estava brincando. A mulher de Ló, ao olhar para trás, pode ter sido aqui no sentido literal, o que eu não acredito. Ou voltar para buscar algo e foi atingida pelo fogo. Termo hebraico, merharai. Vamos ler? Diz assim. Ele destruiu aquelas cidades, versículo 25 do capítulo 19.
e toda a campina e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. De uma fornalha. A narrativa salta de Ló para concentrar brevemente Abraão, lembrando ao leitor da intercessão do patriarca por Ló e por sua família. A importância da intercessão. A importância de nós intercedermos pela nossa casa, pela nossa família. A importância de nós intercedermos, buscarmos pela nossa casa. A Bíblia diz que aqueles que não se preocupam com os seus, principalmente os da sua casa, é pior que o descrente e ainda negou a fé. Quantos têm negado a fé? Quantos têm sido orgulhosos? Quantos têm sido arrogantes, prepotentes? Quantos têm sido? Queridos. Versículo 29 diz assim: assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado, Deus lembrou de Abraão, daquela intercessão que ele fez. A mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Provavelmente esse olhar para trás não seja literal, mas deve ter sido que ela foi buscar algo e foi atingida pelo fogo. O Senhor Jesus, em Lucas 17, 31, 32, fala de não voltar para buscar algo. Entretanto, Flávio Josefo, no livro História dos Hebreus, diz que a estátua se encontra até os dias de hoje, na época provável do escritor de Gênesis. Vamos ler o capítulo 17, 31, 32. Por isso que eu creio que esse olhar para trás significa que ela voltou para buscar algo. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 17, versículos 31 e 32. Então, Jesus ele dá a dica por que ela virou estátua de sal. Hein? Ele dá a dica, ele diz assim, 17, versículos 31 e 32, diz assim: naquele dia, quem estiver no terraço, tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Aí ele fala assim: lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar sua vida, a perderá. E quem perder, esse a salvará. Digo a vocês que, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada. Aqui a respeito da vinda. Amém, queridos? Olha, essas analogias, usando imagens familiares aos ouvintes originais, salientam que não haverá tempo para preparar quando o Filho do Homem vier. Alguns intérpretes argumentam, a partir dos detalhes dos palestinos, desta ilustração, que Jesus está se referindo à destruição de Jerusalém em 70 DC. Aqui, Jesus estava se referindo a algo que aconteceu no passado, que foi a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, mas também a vinda dele, a segunda vinda dele, que vai ser a punição para os pecadores. E ele diz assim: a mulher de Ló virou-se para trás, olhando nostalgicamente para Sodoma. Sua morte é um exemplo de juízo divino para que sobrevém rapidamente àqueles que não obedecem sinceramente aos mandamentos do Senhor. Aqueles que não obedecem sinceramente aos mandamentos do Senhor. A Bíblia diz em Ezequiel 16:49, ora,
Foi esta a maldade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. O Senhor enviou fogo e enxofre, e isto aconteceu aproximadamente entre os anos de 1898, aí tem 3 anos eu coloco, 1901, 1898 ou 1870 antes de Cristo, ou seja, 3.900 anos aproximadamente atrás. A atual cidade de Sodoma e Gomorra estão submersas nas águas opacas e pouco profundas do Mar Morto, ao sul da península de Lisiã. Joséfo declara que o Mar Morto se estendia de Jericó até Zoar. Eusébio, historiador do século IV, confirma a declaração de Joséfo de uma guarnição romana no lugar. Mar Morto, no Talmude, é o Mar de Sodoma. Estrabão, geólogo e autor grego, afirma sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Cláudio Ptolomeu, Sodomoros Lacuns, ele fala a respeito, da destruição também. Tácito refere-se à destruição de Sodoma e Gomorra. Então perceba que homens daquela época, homens antigos da história, Cláudio Ptolomeu, Estrabão, Tácito, ele fala a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, queridos. Não é só a Bíblia que fala. A Bíblia, ela esclarece dessa destruição que foi o quê? Queda de asteroides. Queda de asteroides. Queda de asteroides. Mas também o Estrabão, ele fala a respeito. Flávio Joséfo fala a respeito. Não é que eu estou duvidando da Bíblia, não. Estou trazendo aqui evidências de que houve a destruição de Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, Estrabão, Flávio Joséfo, Cláudio Ptolomeu, Tácito, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala a respeito. Então, que venhamos viver uma vida em santidade, queridos. Qual foi a causa da destruição de Sodoma? A soberba, a ociosidade. Tem um adágio popular que está escrito o seguinte: mente vazia, oficina do diabo. A mente ociosa vem todo tipo de mal. O diabo, ele coloca todo tipo de mal. Pornografia, homossexualidade, homossexualismo, lesbianismo. Coloca todo tipo de maldade. Roubo. Quando você está trabalhando, sabe, você está movimentando a tua mente, agindo, trabalhando, estudando, lendo da Bíblia, jejuando, você não vai ter tempo para essas porcarias. Mas quando você está ocioso, e assim era o povo de Sodoma, eles tinham tudo, era uma cidade rica. Sodoma, Gomorra, mais 3 cidades foram destruídas. Deus só poupou Zoar, que era uma cidade pequena, porque Ló disse: Senhor, deixa eu chegar àquela cidade, não aos montes, para que não me atinja, Senhor. E Deus teve misericórdia da cidade de Zoar. Em Tiago 4,4 está escrito o seguinte: gente fiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Torna-se inimigo de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Queridos, aquele que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Amém? É uma oportunidade neste momento para você
se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus, viver uma vida nova em Cristo. E com certeza, Deus ele vai te perdoar, ele vai te salvar, ele vai estender as mãos para você. É uma grande oportunidade, queridos. Faz isso. Onde você estiver, se ajoelha diante do Senhor. Se ajoelhe e diz: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu pequei. Eu quero voltar para ti, Senhor. Eu quero voltar para a tua presença. Eu quero voltar para ti, Senhor. E eu tenho certeza, queridos, que você terá uma nova vida em Cristo. Talvez você esteja afastado. Talvez você esteja desesperado. Diz assim, sem esperança. Diz assim: olha, eu pequei tanto, meu pecado é tão grave que eu não mereço o perdão de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por todos os pecados. Por todos nós pecadores. E Ele quer salvar a todos, não a alguns, não aos eleitos, como muitos falam aí, muitos religiosos falam. Ele quer salvar a todos. A todos, meus irmãos. Ele quer salvar você. Ele quer salvar a tua família. Assim como Abraão intercedeu por Ló, e por causa do clamor de Abraão, Deus salvou a Ló. Ele quer salvar você e toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Queridos, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, ativar o sininho. Vai estar embaixo, na descrição, o Pix para a ajuda. O link do 7, ou melhor, o telefone do 7, o WhatsApp do 7. O Pix para ajuda é o mesmo contato do 7. É 11 9 4391 7373. 11 9 4391 7373. Se você quiser nos ajudar. 11, qualquer ajuda vai ser bênção, queridos. 11 9 4391 7373. Vocês vão se inscrever no canal, vão repassar esse estudo de Sodoma e Gomorra. Como também, queridos, vocês vão meditar nessa palavra. Leia a palavra de Deus. Leia Gênesis 13, Gênesis 18, Gênesis 19. E olha, e qual foi o legado de Ló? Ele habitou em Zoar. Ele partiu de Zoar, né? Capítulo 19, versículo 30. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou na caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho. Deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite dera a beber vinho a seu pai, e, entrando a primogênita, deitou-se com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Benjamim. Esse é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Olha, queridos, olha o legado. Ainda assim,
Olha só, uma relação incestuosa. O último episódio desagradável na vida de Ló descreve como ele se torna o pai dos Moabitas e Amonitas. Embora Ló houvesse pedido para fugir para Zoar, a destruição do vale amedronta ao tanto que ele sai da cidade e afasta-se para viver no monte. Lá ele e suas filhas habitam numa caverna. Pesquisas arqueológicas revelaram que as cavernas ao redor do Mar Morto frequentemente serviram como locais de refúgio. As duas filhas de Ló temem que a localidade isolada escolhida por seu pai vai impedi-las de ter maridos. Havendo perdido tudo que tinha, Ló pode ter desejado proteger suas filhas. Elas, no entanto, elaboraram um plano pelo qual terão relações sexuais com seu pai, a fim de terem filhos. Consequentemente, Ló é manipulado por suas filhas, que o embebedam. Ironicamente, apesar das relações sexuais em noites consecutivas, Ló não toma conhecimento do ocorrido. Este episódio indecoroso explica a origem dos Moabitas e dos Amonitas. Episódio indecoroso explica a origem dos Moabitas e dos Amonitas, um incesto. Olha como terminou a vida daquele que era sobrinho de Abraão, que tinha vários pastores, que pela sua escolha viveu uma vida, ele foi salvo, porém acabou sem nada. E onde elas aprenderam isso? As filhas de Ló. Provavelmente aprenderam, trouxe essa lembrança de Sodoma e Gomorra. Incesto, vamos ter relação com o nosso pai. Vamos ter relação com ele. E eu creio que esse pecado, queridos, é tão grave que Deus, em Levítico 18, ele fala de relações sexuais proibidas. E uma delas é a relação de pai com a filha, de homem com homem, de homem ou mulher com animal. Vários tipos de relações. Depois vocês leem Levítico 18. Depois vocês leem Levítico 18. Amém? Amém, queridos? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Se você, nesse momento, se arrepender dos seus pecados, você que está na apostasia, você que está vivendo uma vida errada, e voltar-se para Deus, eu tenho certeza que Ele voltará para você. Deus, Ele falou um dia para Asa assim. Ele falou um dia para o rei Asa, eu quero ler 2 Crônicas. Deus usou um profeta. Deus usou um profeta. E disse para o rei Asa o seguinte. Ele disse assim para o rei Asa. 2 Crônicas, capítulo 15. Diz assim. Versículo 1. E o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem. O Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará achar. Mas se o deixarem, ele também os deixará. Se você deixar Deus, queridos, você vai ser destruído. Mas enquanto buscarmos a Deus, Ele se fará achar. Ele se fará achar. Queridos, não se esqueçam de se inscrever neste canal, ativar o sininho e repassar para todos os seus contatos. A nossa meta até o final desse ano é de um pouco mais de 1.000 até 2.000 inscritos. Então vamos lá, nos ajude nessa missão. Tanto no canal Vamos Discipular, que é este canal, quanto no canal Prega Já.
quanto no canal Prega Já. Nos ajuda, queridos. E você que quiser fazer essa doação, qualquer valor, a chave Pix vai estar na descrição também. Que é o celular 11 94391 7373. O celular 11 94391 7373. E se você quiser saber informações sobre o SET, nós temos cursos de grego bíblico, hebraico bíblico, teologia, missiologia, teologia do Antigo Testamento, Novo Testamento. Temos o curso Gálatas para obreiros. Você que é obreiro, você precisa fazer esse curso Gálatas para obreiros. Todos os nossos cursos são em EAD. Nós temos a plataforma específica. Você vai até essa plataforma e vai ver todos os nossos cursos lá. Amém? O telefone para contato é 11 94391 7373, 11 94391 7373. Vai estar também aí o link da descrição da Web Rádio Batista IBCB, e é a Web Rádio que tem abençoado vidas. Você vai estar ouvindo essa Web Rádio maravilhosa, essa Web Rádio abençoada. Amém, queridos? Desde já, eu agradeço por até aqui vocês estarem nos prestigiando. O Senhor possa te abençoar mais e mais. Não se esqueçam de mais uma vez de se inscrever no canal, ativar o sininho, e se você puder, faz essa doação e nos ajuda. Tá bom? E vai estar aí tudo na descrição para vocês, tá bom, queridos? Que o Senhor possa te abençoar e te guardar, que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti e te dê a paz hoje e para todo sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação doce e maravilhoso Espírito Santo esteja com nós todos hoje e para todo sempre. E lembre, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Não permita e não seja corrompido pelas filosofias desse mundo. Não seja corrompido pelas filosofias desse mundo, queridos. Não seja corrompido pela filosofia desse mundo, pelas vãs filosofias desse mundo. Mas viva na palavra de Deus. Lembre, o dilúvio, a primeira ira de Deus, Sodoma e Gomorra, primeira ira de Deus, e o dilúvio ele foi mundial, ele não foi local. O que foi local foi a destruição de Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades. E depois a destruição dos cananeus pelo povo de Israel. Tudo é uma simbologia do juízo de Deus sobre os pecadores. E falta mais um, queridos, que é o juízo final. Esse daí vai ser por todo o universo, por toda a terra e todo o universo. Onde a terra, ela espera a redenção. E essa redenção já viu que é Jesus. Mas haverá novos céus e novas terras. Porque o antigo foi passado. E haverá novos céus e nova terra. Você quer fazer parte desse novo céu e dessa nova terra? É a sua oportunidade de receber Jesus como único, exclusivo e suficiente Salvador. Tá bom, queridos? Que Deus possa abençoar mais e mais a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe mais e mais a tua vida em nome de Jesus. Tá bom? Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.